Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é procurador de Justiça no estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça, internautas que nos acompanham. Muitas notícias acontecendo, doutor Roberto Liviano. Fica até difícil selecionar algumas para o senhor trazer para o destaque do programa de hoje, do quadro de hoje. No Brasil, como a gente já falou em outras ocasiões, né, Sérgio? Uma coisa é verdade inquestionável. Aqui nós não temos o risco de termos monotonia em relação às nossas agendas, às nossas pautas. Né? Sim. Temos a garantia aí de constante assunto para discutirmos aqui em todas as manhãs de terça-feira. Pelo menos isso nós temos garantido, né? Discussão, transmissão de conteúdo para os nossos internautas, os nossos ouvintes. Né? Está certo. Vamos começar pela CBF, que afastou o presidente meio à crise na seleção e também a esse suspense sobre a participação do Brasil na Copa América aqui no Brasil e começa no próximo domingo. Bom, o suspense já terminou, Sim. Né, Sérgio? Isso aqui ontem já amplamente foi divulgado que já se sinaliza que os jogadores já estão se manifestando no sentido que a seleção vai disputar a Copa América. Houve uma declaração do capitão da seleção, Casimiro, no sentido de que haveria uma coesão do grupo, e aí se imaginou que poderia acontecer um boicote da seleção, incluindo a comissão técnica, em relação à participação na Copa América. No entanto, ontem, essa hipótese já foi totalmente dissipada, porque isso já se tornou público depois que a Associação de Futebol Argentino veio a público dizer que participaria da disputa da Copa América, que começa no domingo. O Brasil também seguiu o mesmo caminho, e isso ensejou reações críticas de muitos comentaristas do mundo do esporte. O fato é que havia essa expectativa de possível boicote da participação brasileira, mas esse boicote não acontecerá. Já se sabe que hoje o Brasil disputa uma partida pelas eliminatórias contra o Paraguai. Depois disso, haverá um pronunciamento, provavelmente do capitão Casimiro, provavelmente do técnico da seleção, em que se criticará o fato do Brasil estar sediando a Copa América nesse momento crítico da pandemia, em que chega a terceira onda, em que o Brasil é epicentro mundial da pandemia, em que nós estamos vivendo esse drama, essa catástrofe. Mesmo assim se decide realizar a Copa América depois que Argentina e Colômbia já se posicionaram negativamente. Mas vai ocorrer a competição aqui e o Brasil já sinalizou que vai disputar a competição internacional e simplesmente haverá um manifesto em que se criticará isso. Agora, além dessa questão, nós tivemos aí um grande escândalo decorrente da denúncia da funcionária da Confederação Brasileira de Futebol, que aponta fatos graves contra o presidente da CBF por abuso de poder. Ela o acusa de assédio moral e assédio sexual, apresentando provas gravadas contra ele, e em virtude disso, o Comitê de Ética da CBF, no último domingo, o afastou do cargo corretamente pelo período inicial de 30 dias. É um sopro, é um alento essa reação por parte da CBF, nem pode ser diferente. O abuso de poder não pode ser tolerado, é necessário que haja sistemas que funcionem nas organizações. Então, nesse cenário todo, nós vemos aí mais uma faceta sombria da CBF, que já teve
banidos do futebol, Marco Polo de Nero, Carlos Teixeira, já teve condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e outras fraudes, José Maria Marim, e agora tem o seu presidente, Rogério Caboclo, acusado por uma funcionária de abuso de poder, e ele está afastado da presidência da CBF. Ou seja, um quadro terrível para o futebol brasileiro, em que a gente esperava, a gente gostaria que houvesse integridade, transparência, compromisso com a honestidade dentro do futebol, mas isso, infelizmente, não tem ocorrido. E nesse cenário dramático da pandemia, o presidente da CBF, depois de um aceno da Conmebol, se acerta com o presidente da República, sem consulta à delegação, aos jogadores, e acerta a realização da Copa aqui no Brasil. É mais um capítulo triste da gestão do futebol brasileiro, que passa por essa sucessão de acontecimentos terríveis aí. Pelo menos há esse afastamento, pelo menos se respeita a dignidade desta funcionária que foi aviltada de acordo com essa denúncia que ela apresenta. Esse é o lado positivo da reação do Comitê de Ética, e se espera que essa responsabilização prossiga, que a punição aconteça e que melhore o sistema de governança da CBF, porque não é a melhor forma de lidar com isso colocar no poder o vice-presidente mais antigo. Isso não é uma forma de gestão eficiente de uma organização. É necessário atualizar, modernizar a forma de gestão da CBF para que nós tenhamos uma gestão mais séria, mais profissional, mais democrática, mais transparente. Em resumo, uma situação muito triste, muito dramática do futebol brasileiro, como há décadas nós temos assistido, infelizmente. Doutor Roberto Liviano, esse caso, ele para apenas nessa comissão de ética da CBF, não é um caso de polícia? É um caso de polícia, sem dúvida, e é bom que você toque nisso, Sérgio, porque há coisa de um mês e meio, o Congresso Nacional decidiu negar validade às gravações feitas por vítimas em relação a crimes, não é? Coisa que historicamente se aceitou que vítimas gravem, por exemplo, as esposas que gravem ameaças dos seus maridos, os jornalistas investigativos que gravem provas de corrupção em relação a corruptos, e assim por diante. É muito bom que você lembrou disso, porque essas provas gravadas pela vítima, do ponto de vista criminal, graças ao Congresso Nacional do Brasil, não terão validade jurídico-penal. Infelizmente, doutor Roberto Liviano. Vamos para um outro tema. Vamos falar sobre um relatório que mostra a relação entre corrupção em obras de infraestrutura e os impactos ambientais na Amazônia. Essa é uma notícia que vem a público, fruto de um relatório inédito, produzido graças à parceria entre a Transparência Internacional Brasil e a WWF. De acordo com essas organizações, a região pode ter pago um preço alto pelo desenvolvimento socioeconômico das últimas décadas, né? Tanto as populações nativas como o meio ambiente viram o espaço ameaçado por práticas ilegais. Há recomendações para o poder público, para o setor privado. Esse relatório propõe uma agenda de reformas e boas práticas para empreendimentos na região, considerando a integridade e a transparência das ações, né? Casos emblemáticos como das usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio, da ponte do Rio Negro, da Estrada do Pacífico, do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, são exemplos de como a corrupção afetou negativamente o funcionamento e o resultado das obras. Portanto, Sérgio, infelizmente, a corrupção está presente nos mais diversos planos, inclusive no meio ambiente, nas obras de infraestrutura, e esse relatório expõe tudo isso. Então, é importante as pessoas terem essa percepção da amplitude do alcance da corrupção. Quando se diz que a corrupção mata, isso não é força retórica da expressão, isso
Isso é verdade. Corrupção mata porque o dinheiro não chega à saúde, a corrupção prejudica as futuras gerações, porque o dinheiro não chega nas escolas públicas, onde as crianças pobres são educadas, a corrupção prejudica o meio ambiente em virtude daquilo que os relatórios como o desse consórcio de entidades, infelizmente, nos mostram. E um ano após o apagão de dados da Covid, transparência ainda é ruim no Brasil, doutor Roberto Liviano? Transparência ainda é ruim e veja, Sérgio, sempre é bom a gente relembrar isso. Nós, em setembro, completamos 10 anos da criação do Pacto dos Governos Abertos. E o Brasil, quando se tornou subscritor desse pacto, ao lado de países como a Noruega, os Estados Unidos, a África do Sul, se comprometeu perante o mundo a se tornar uma referência internacional em matéria de transparência. Mas a prática não tem sido, infelizmente, esta, né? Não temos feito a lição de casa, não temos sido exemplo. Quando nós tivemos o início dos efeitos da pandemia e tivemos a aprovação da Lei Geral da Quarentena pelo Congresso, uma das cláusulas estabelecidas para afrouxar as exigências nas contratações emergenciais, para proteger vidas, para salvar vidas e proteger a saúde das pessoas, foi a necessidade de organizar sites para prestar contas. Isso é lógico. Você tem que prestar contas do dinheiro público se você não está licitando, não é? Mas o que se percebeu? Esses sites específicos impostos pela lei da quarentena, eles não foram organizados da maneira como deveriam ter sido. E isso só aconteceu por força de organizações como observatórios montados por organizações como o Open Knowledge Brasil, como a Transparência Internacional, que cutucaram os entes públicos e expuseram a falta do cumprimento dessas obrigações, e assim os entes públicos acabaram montando os seus sites específicos. Além disso, e não só isso, houve limitação do acesso aos dados sobre a pandemia. Em virtude disso, infelizmente, nós tivemos a criação de um consórcio de veículos de imprensa para que o mundo tivesse acesso, para que o brasileiro tivesse acesso às informações sobre a Covid-19. Ter acesso, direito de acesso à informação, é um direito fundamental, né? Passado o tempo em relação a isso, infelizmente, como você bem anunciou, a situação, mais de um ano desde o início da pandemia, ainda nós lidamos com esta opacidade. Ainda nós lidamos com a sombra da subnotificação de dados, com a cifra negra, né? Com informações lacunosas. E quando você não tem essa clareza, fica difícil você, primeiro, ter a percepção do que de fato está acontecendo. Você não consegue entender a capacidade de testagem, você não sabe qual é efetivamente a capacidade ou não de ocupação de leitos hospitalares a nível nacional. Ou seja, as pessoas não estão devidamente informadas, a análise de dados é difícil e a transparência, infelizmente, segundo pesquisadores, ela somente piorou no último ano, né? O Ministério da Saúde passou a divulgar os dados às 22 horas e deixou o site fora do ar por vários dias. Ou seja, essa situação, infelizmente, ela foi piorando, foi necessário se socorrer ao Supremo para garantir esse direito de acesso à informação. Essa é uma situação que, infelizmente, está por ser resolvida. E olhando a floresta como um todo, Sérgio e ouvintes internautas, esse é um problema grave, profundo, sério. Nós ainda temos a cultura da segregação da informação. Nós precisamos romper essa redoma de segregá-la. No passado se dizia informação é poder.
Quando nós colocamos na Constituição o princípio da publicidade, isso não pode ser apenas uma letra fria e abstrata de um texto legal. Isso tem que ser uma prática presente nas atitudes dos detentores do poder. E isso, infelizmente, não acontece. Isso tem que ser uma prática que está presente em todas as atitudes transversais dos organismos estatais. Isso tem que vir de cima, a determinação de que a publicidade é a regra. Ou há essa determinação, isso se cumpre, e se tem um governo praticado, exercido em público, visível ao público, e aí você tem de fato transparência, ou senão o que nós temos, infelizmente, é um faz de conta. Inclusive, doutor Roberto Liviano, dentro dessa transparência, estou acessando agora o portal do TCU e tem uma nota de esclarecimento. O TCU esclarece que não há informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, conforme a afirmação do presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje. Ou seja, ontem. O TCU reforça que não é autor de documentos que circulam na imprensa e nas redes sociais intitulado da possível supernotificação de óbitos causados por Covid no Brasil. Muito bem observado, Sérgio. Isso foi dito e repetido, né? O Tribunal de Contas da União é um organismo que faz parte da rede de controle social e é um organismo que merece respeito, assim como merece respeito o Poder Judiciário, como merece respeito à polícia, o Ministério Público. Todos os organismos, todas as instituições democráticas devem ser respeitadas. E houve uma fala pública do senhor presidente da República dizendo que há um relatório do TCU que aponta que 50% das causas de morte de pessoas que foram apontadas como falecidas por Covid não faleceram de Covid. E o Tribunal de Contas, em nota pública, disse que esse relatório simplesmente não existe. Não é? Então, é uma situação absolutamente gravíssima. O presidente da República, mandatário maior da nação, fez alusão a um relatório que não existe. Tanto que o suposto emissor do relatório veio a público dizer: aquilo que foi dito, que eu teria dito, eu não disse. Não é? Então, a sua ressalva ela é fundamental, porque, sem entrar no mérito das causas das mortes, eu acredito que haja pessoas que foram contabilizadas como falecidas por Covid, que não tenham falecido por Covid. Isso é possível, especialmente num país continental como o Brasil. Não estou entrando neste mérito. O ponto é o presidente afirmar que o TCU teria dito algo e o TCU não disse. E o TCU veio a público e disse: eu não falei isso. Isso é muito sério, é muito grave. O que o Brasil espera é que o presidente venha a público hoje desdizer e pedir desculpas pela afirmação indevida feita ontem. Porque o Tribunal de Contas da União é um organismo sério, importante para a nação, que merece respeito. Se houve essa alusão indevida, que haja a correção. Muito bem, doutor Roberto Liviano, já esgotamos o nosso tempo, assuntos não faltam para comentarmos, mas deixamos para a próxima semana. Um grande abraço para o senhor. Grande abraço, sempre um prazer conversar com todos que nos acompanham. Um grande abraço a você e até a próxima.